Olá, flores! Olá, cravinhos! Tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam muito bem. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rosângela, sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil, 44 anos muito feliz. E vou pedir, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscrevam, deem os likes, compartilhem os meus vídeos e não se esqueçam de ativarem o sininho de notificação, porque a cada vídeo que eu colocar aqui, o YouTube irá avisá-los. Flores, nesse vídeo de hoje, eu quero relatar como foi a minha semana, mas antes de eu começar a falar, eu vou pedir a vocês que tomem muito cuidado com pessoas aqui da internet. Flores, eu tenho analisado, existem narcisistas no nosso meio, porque o narcisista é aquele que ele mente tanto, mas mente tanto que acaba a mentira tornando-se verdade. E aí usa de um meio tão baixo para falar mal da obra de Deus, para falar do ministério dessa obra, para falar até mesmo de nós que servimos a Deus na congregação cristã no Brasil. Mas o que nós podemos fazer contra tudo isso? É não assistir mais aos vídeos, é entrar, se você assistir, entra por aqui, ó, e sai por aqui. Porque nada do que fala vai te ajudar em nada. Vai te fazer menos na fé, vai te fazer sentir assim a pessoa mais inútil do mundo. E não procede, porque servir a esse grande Deus dentro da congregação cristã no Brasil, para mim é um privilégio. É muito amor, é muita união. Deus fala ali dentro e tudo que ele fala, ele cumpre. E como na quarta-feira eu estava antes do culto com o intuito de gravar um vídeo aqui contando uma história tenebrosa, mas o Senhor falou, o Senhor fala na palavra, até mesmo nos cultos online, que não era para nos igualarmos ao inimigo. Então, esse vídeo aí não vai mais acontecer, porque louvado seja Deus, eu sei interpretar as palavras vindas dos céus. E aqui eu obedeço a voz do Senhor. Respeito os irmãos do ministério, que nós devemos respeitá-los, que são homens verdadeiramente que o Senhor os colocou ali para levar essa obra maravilhosa adiante. Então, esse vídeo não vai acontecer. Se você está esperando que eu o coloque, senta, porque de pé vai cansar. Flores, nesse vídeo de hoje, eu quero contar a minha trajetória nessa semana e só dando glórias a Deus, porque o Senhor, ele fala com a gente 24 horas por dia. No dia 28 de novembro agora, eu fui, como eu falei para vocês, que eu fiz alguns exames, então eu fui pegar o resultado do exame. E levar um véu também para a moça que fez a densitometria em mim, porque no dia do exame, eu sou muito assim, tagarela, eu gosto de conversar, e começando a conversa, entrou no espiritual, e ela falou que ela estava parada no caminho. E aí, conversei com ela, falei que não era tempo da gente ficar assim, afastada dos caminhos de Deus, né, que voltasse a servir a Deus. E ela falou, irmã Rosângela, eu vou voltar sim. Eu tô um pouco assim, afastada, mas meu desejo é estar ali dentro, servindo a Deus. Aí eu prometi o véu para ela, e nesse dia 28 eu fui lá, levei o véuzinho, só que ela saiu 11 horas da manhã, então eu deixei em mãos com a amiga dela. Aí já liguei e falei assim, olha, amiga, deixei seu véuzinho,
e deixei com a moça no hospital, né? Aí ela, não, irmã Rosângela, pode deixar que amanhã eu vou pegar. E no outro dia ela me agradeceu, ficou muito feliz com o presente, né? Então isso foi no dia 28 de novembro. Voltando para minha casa, na verdade, eu passei na casa da minha filha, tomamos um café junto, e na volta eu falei, agora eu tô indo embora. Ela falou, não, mãe, eu vou pedir um Uber para você. Aí eu falei, Carol, você gasta muito dinheiro com Uber, eu vou de ônibus, eu não pago condução, né? Ela insistiu. Aí pedi Uber, quando eu entrei no Uber, cumprimentei o rapaz, e aí entra a conversa, que eu já pus. Eu quando percebo que a pessoa me dá uma liberdade, eu já começo a conversar. Mas tem casos assim de eu entrar, já entrei em Ubers, que eu entro calada e saio muda. Eu entro muda e saio calada, porque não consigo falar. Mas quando eu percebo que o motorista ele gosta de conversar, aí eu começo a papear. E nessa terça-feira, eu conversando com esse rapaz, eu falei para ele que eu tinha um canal na internet, no YouTube, né? Que eu comecei assim, falando do meu dia a dia, né? Dos meus petzinhos, das minhas plantas. Quando eu me vi, eu já estava refutando uma pessoa. E daí não parei mais. E eu falei que muitos, né, na pandemia, deixaram de servir a Deus na congregação, não somente na congregação, como em outras denominações também. Aí ele falou, irmã, para mim foi ao contrário, ele me saudou com a paz de Deus e falou, Deus me resgatou na pandemia. Aí ele contou, assim, bem resumidamente, que ele batizou-se com 11 para 12 anos, o pai dele era muito nervoso e queria todos na igreja, e se não fosse para a igreja, batia. E existem pessoas assim, sabe, flores e cravinhos, e às vezes o pessoal fala assim, ai, mas 44 anos, e ela não conseguiu atrair o esposo, os filhos, tudo no tempo de Deus. Olha esse testemunho. O menino, porque o pai forçava de congregar, batizou-se cedo, casou-se cedo, o casamento não deu certo, houve o divórcio. Ele falou que sofreu muito na separação e que hoje ele está firme, mas um dia ele chegou a apontar alguém. E ele fala assim, você que é acostumado a apontar a pessoa, viu, seu linguarudo? 3, ó, está apontado para você. Sorte que eu não me igualo, senão, misericórdia. Aí ele falou assim, irmã, o fato de eu ter apontado o irmãozinho dentro da igreja, tudo que eu apontei, o Senhor permitiu de eu passar a mesma coisa. E hoje eu sei o que é sofrimento. Ele não chegou a contar o problema, mas ele falou que estava passando uma prova muito grande, mas em tudo ele dava glórias a Deus, ele não se lamentava, porque o Senhor verdadeiramente o trouxe para esse caminho maravilhoso. Até mesmo a promessa o Senhor devolveu para ele. Flores, isso foi na terça-feira que ocorreu. Na quinta-feira, dia 30, eu fui para casa do meu sobrinho, que eu limpo o apartamento dele. E antes, porque como ele grava, meu sobrinho, ele é da televisão, não preciso falar o nome dele aqui. E aí ele fala assim, vem, ele não me chama de tia, porque isso desde muito cedo, sabe? Esse hábito de achar assim, que falar tia vai envelhecer, né? Então eles nunca foram de chamar tia, tia, tia. E o que ocorreu, que ele fala assim, Zan, vem, meu apelido é Zan, vem umas 11 horas, 11h30, então eu saio bem assim, lentamente, bem no tempo hábil, para poder ir com sossego, não ter pressa de pegar condução, né?
Aí peguei minha condução, desci num local, andei bastante e resolvi. Eu passei pela sorveteria e aí algo me falou: compra um açaí. Aí eu voltei, porque estava com desejo de tomar um açaí. Aí eu entrei nessa sorveteria. Quando eu entrei, veio uma moça tão linda me atender. Ela estava com um bonezinho cobrindo todo o cabelo, mas aquele semblante lindo. Eu olhei para ela e falei: você serve a Deus na congregação cristã no Brasil? Ela, sim, irmã. Eu falei assim: a paz de Deus. Aí comecei a conversar com ela e aí falei que eu tenho um canal no YouTube, se ela sentisse de me assistir e se você estiver me assistindo, a paz de Deus. E aí conversamos bastante, aí eu contei para ela a obra que Deus fez com a minha amiga, que eu contei aqui para vocês, que permaneceu 30 anos dentro de uma denominação e o Senhor os chamou, ela e o esposo. E aí ela falou assim: ai, irmã, ela falou o nome, mas eu não vou falar aqui. Ai, irmã tal, né? Eu conheço ela, ontem ela esteve com a gente aqui. Ela veio aqui na sorveteria e eu estava presente no batismo dela. Foi no 18, não foi, irmã? Eu falei: foi. Irmã, foi lindo o batismo dela. Começou o batismo e o esposo dela acionou os irmãos para procurá-la, porque, para quem não conhece a congregação, os homens sentam de um lado e as mulheres de outro lado. Então ele levantou do banco e foi até, acho que os irmãos da porta, procurando a esposa, porque Deus estava chamando ele para se batizar. Aí é onde vem tudo o que esses críticos aqui dizem, que a congregação que exige que batize, que não sei o quê. Não! Ele sendo batizado 30 anos, eles pediram para assistir o batismo. Então não é a congregação que às vezes fala: ah, não, tem que batizar de novo. As pessoas mesmo que às vezes saem de uma denominação e vêm para a congregação, eles querem descer nas águas do santo batismo. E aí os porteiros estavam à procura da esposa e a esposa já estava no vestuário, se preparando. Então a servinha de Deus falou que foi lindo porque ela se batizou primeiro que o marido. Isso ela não tinha me contado. Então, Flores, no dia 30 houve essa conversa com essa jovem, aí peguei meu açaí e segui para o meu trabalho. Ontem, dia 1º de dezembro, eu fui na casa da Evelyn, que é uma advogada. A semana passada eu comecei com ela, limpar o apartamento. E quando foi na quinta ou quarta, ela me ligou e falou assim: a senhora vai poder vir na sexta? Eu deduzi que ela fosse me chamar de 15 em 15 dias, igual meu sobrinho. Mas ela falou: não, dona Rosângela, a gente trabalha, ela e o esposo, home office, e não temos tempo de limpar, organizar com 2 cachorrinhos, então ela quer toda semana. Louvado seja Deus, né? Porque é um dinheirinho que vai entrar e que me ajuda muito, né? Flores, eu sou independente, eu tenho meu brechó aqui fechado, mas como eu não tô podendo tocar, meu marido me ajuda muito, só que eu, Rosângela, eu gosto de independência. Eu gosto de me sentir útil. Ao contrário desses linguarudos que dizem que as velhinhas loucas, que as velhinhas esquizofrênicas, não procede, porque aqui, ó, é muita vitalidade, é muita vontade de trabalhar, é muita vontade de ser útil. E no trabalho, na condução, no Uber, o Senhor usa para falar dessa obra maravilhosa. E aí, quando eu fui trabalhar, eu peguei a condução aqui, próximo da minha casa. Quando eu entrei no ônibus, eu sentei no banco da frente. Eu não pago passagem, então eu poderia ir para o banco de trás, mas aí algo me fez assim: eu vou sentar aqui. Não passei a catraca. Aí eu sentei do lado de uma jovem e eu, para puxar conversa, eu vi que ela fez um movimento e ela estava com fone de ouvido. Aí eu falei assim: muito calor, né? Aí, para entrar no assunto, aí ela tirou o fone. Como, senhora? Eu falei: não, eu tô falando que tá muito calor, né? Aí já começamos a conversar
E ela falou que a vozinha dela costura roupas de festa, não sei se vestido de noiva não, mas ela falou que gosta de confeccionar roupas para festa, vestidos para festas. E resumindo, nós entramos na conversa, aí eu falei que eu também costuro, a costura reta, né? Então eu faço cama, mesa, banho, cortinas e panos de prato, véus também, né? Aí ela falou, ai que legal, né? E aí a gente começou a conversar. Aí eu falei assim, só que pergunta para sua avó se ela confecciona camisas e saias retas, né? Porque eu tô procurando uma costureira que eu costuro, mas assim, eu não me arrisco a fazer essas peças porque tem que ter todo um preparo, né? Porque não é só costurar a reta, tem que ter overlock para um bom acabamento, tem que ter uma máquina que caseia para fazer as casinhas das camisas. Aí eu falei, fala para ela, porque eu ganhei vários tecidos de linhos e eu quero umas camisas brancas de linho. Aí ela falou assim, eu vou pegar o contato da senhora, né? Aí, conversa vai, conversa vem. Aí eu falei que eu era da congregação cristã no Brasil. Ela falou, minha avó também é. Eu falei, saúda, eu não lembro se eu pedi para saudar com a paz de Deus, mas eu falei, nossa, que maravilha, né? Aí ela falou que ela também ia na igreja. Ela tá meia paradinha, por quê? Ela falou, irmã, eu gosto de esportes, eu faço esportes, eu uso tatuagem e às vezes a gente entra na igreja, as pessoas olham assim de rabo de olho, né? Eu falei, não se preocupe com aqueles que vão te olhar. Se porventura você foi na igreja e alguém te olhou assim meio torto, você dá uma piscadinha para ela. Porque se a gente for olhar para a direita e para a esquerda, a gente não permanece dentro dessa graça maravilhosa. Porque tem muitos urubus ali dentro que só sabe, fica igual urubu atrás de carniça. Para poder detonar, para poder ver um defeito, para poder apontar. Então, eu brinquei com ela desse jeito, ela pegou meu telefone, ela falou que mora no quilômetro 21 da Raposo Tavares, e na preparação de Deus, né, ela me dando retorno aqui, eu vou visitar a vozinha dela, quem sabe ela vai costurar minhas camisas. Então, Flores, é isso que acontece. Olha que semana abençoada. Isso foi coincidência? Não. A gente que está firme nessa rocha que é Jesus Cristo, que estamos em comunhão com Deus 24 horas, é só isso que acontece na nossa vida. Coisas boas. Aí o pessoal diz, a CCB tem que parar, a CCB tem que fechar as portas, a CCB está caindo. Sabe quem vai cair? É o inimigo das nossas almas. A congregação cristã no Brasil vai de bem para melhor. Servir a Deus nessa igreja maravilhosa está mexendo com o inferno. As pessoas estão se mordendo de raiva. Porque falem bem ou mal, mas falem de nós. Sempre respeitando o corpo ministerial da igreja. Somos felizes, aqui nós não servimos a Deus alienados. Servimos a Deus para um intuito, um único intuito. Alcançarmos o reino da glória de Deus. Então eu quero que esse vídeo chegue a você. E só para tirar dúvida, porque uma inscrita minha, Ana Lima, paz Deus, Ana Lima. A Ana Lima me deixou essas palavras assim, irmã. Só nos explique melhor, na íntegra, como é e como se reconhece quando somos selados. Florzinha, Ana, eu fui selada com a promessa na idade assim, acho que uns 19, 18 anos, que no auge do batismo, eu batizei com 17 anos, então a gente ouvia se falar da promessa do Espírito Santo, quando Deus sela, que a gente fala em línguas, né? Então, numa tarde, eu não sei quanto agora, quantas meninas reuniu-se no meu quarto e a gente colocou o véu na cabeça. Enquanto o Senhor não selou a minha alma, eu não levantei. Aí levantava porque o cachorro latia, então teve... A gente sabe que o inimigo fica furioso, né? Então ele entra, usa o cachorro, usa campainha que toca, mas naquela tarde o Senhor me selou com a promessa do Espírito Santo. A Cristina, que batizou-se comigo, ela foi selada num momento de muita aflição,
que o Senhor havia mandado a palavra e falou que tinha alguém ali dentro que ia ganhar um presente, mas no momento de muita aflição. Estávamos saindo da congregação e na volta, estava eu e a Cristina e 2 irmãos nos acompanhou até em casa. E no caminho nós fomos assaltados. E na hora que o bandido veio, né, ele estava com... Sabe quando coloca assim um pano? Ele pôs o dedo assim debaixo da blusa, dava a impressão que era uma arma de fogo. Mas até a gente acreditar que poderia ser ou não, aí o que tinha, eu entreguei meu relógio. E no momento o Senhor veio e selou a Cristina com a promessa. Aí eles não entenderam nada, ficaram assustados e se mandaram. Eu aconselho, eu não sei se Deus já selou a tua alminha com a promessa, mas eu creio que não, né? Então, se você tem o desejo, clama a Deus, tranca-se no teu quarto, põe um véu, dobre o joelho, peça que o Senhor ouve nossos corações e Ele cumpre os nossos desejos. Agora, quando você sente algo, por exemplo, numa reunião da mocidade, que você sente o coração queimar, e a boca assim, glória, 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 aleluia, aleluia. Isso daí é a virtude do Espírito Santo. Então, a gente tem que diferenciar quando é selado e quando é a virtude. Tem muitos que o Senhor toma na virtude do Espírito Santo, quando vê, a língua começa a enrolar e o Senhor sela naquele momento. Então, eu espero que eu possa ter assim, tirado essa dúvida sua, espera no Senhor, porque a coisa mais gloriosa é quando a gente está dentro da igreja, naquela comunhão perfeita, e o Senhor desce com o poder dele e nos sela com a promessa do Espírito Santo. Eu desejo a todos um excelente final de semana. Meus vídeos serão somente para falar da obra de Deus, porque eu sei ouvir a voz do Senhor. E tem um ser aqui na internet que está guardando um vídeo, né? Que acha que eu vou postar esse vídeo. Não vou postar vídeo. Aqui a minha função é falar da obra de Deus, é falar do amor do Senhor. O Senhor pediu nesse culto de quarta-feira, no culto online, para não nos igualarmos ao inimigo, para nós sermos melhores. Então aqui será somente vídeos contando as boas novas. E se você está fraquinho, você está fraquinha, dobre o teu joelho e busque no Senhor, porque o único que nos responde é o Senhor Jesus. Eu desejo a todos um final de semana e até o próximo vídeo. Beijo, beijo, flores. A paz de Deus com todos e com todas.